Salve simpatia! Hoje quero falar com você sobre uma doença contemporânea, sobre um mal que aflige a sua alma, traz incontáveis prejuízos e o pior de tudo, um mal que você não percebe. Fica disfarçado, às vezes tem até um verniz de espiritualidade, tem até um conjunto de justificativas para você ficar se desculpando e devagarzinho você vai sendo corroído por essa questão. Deixa eu ler para você um trecho que está na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo número 15, que servirá de base para a gente refletir sobre essa questão. Diz assim a Bíblia: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, perguntando: por que os teus discípulos transgridem a lei, a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, respondeu: por que vocês também transgridem a lei? Por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra seu pai e sua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, que seja punido de morte. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que eu poderia aproveitar para mim, este jamais honrará o seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Quero falar para você de um mal que tem assolado a nossa vida e a nossa sociedade é muito propícia para ele. Este mal se chama indiferença. A indiferença é o oposto do amor. Deus é amor. Logo, quem é indiferente não só está vazio de Deus, mas está na posição ou na direção oposta a Deus. A indiferença, ela cria essa doença da alma que faz com que a negação do belo aconteça, a negação do bom, a negação das virtudes humanas aconteçam. A Cecília Meirelles escreveu um poema dizendo assim: como se morre de velhice, de acidente ou de doença, morro, Senhor, de indiferença. A indiferença maltrata, castiga e faz com que a gente não viva a nossa potencialidade humana e a gente deixe de ser a imagem e semelhança, ou nós nos descaracterizemos como imagem e semelhança de Deus. Deus nunca é indiferente. Deus ouve as orações. Quem lê Êxodo capítulo 3 vê que Deus se preocupa com os gemidos, desce para socorrer o aflito, é identificado nas páginas da Bíblia como Deus do órfão e da viúva, e na expressão máxima desse amor, em João 3,16, nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A disposição de Deus de dar vida eterna para você e para mim é uma demonstração clara de quem vai às últimas consequências e de maneira alguma é indiferente. Sabe por que eu estou gravando esse vídeo para você nesta manhã? À luz deste trecho da Bíblia, onde os fariseus se deslocam para ir olhar o que Jesus está fazendo. E para, neste olhar sobre o que Jesus está fazendo, eles poderem fazer algumas pontuações negativas, é para você perceber que a indiferença ela também está no meio religioso. A indiferença, inclusive, tem um solo muito fértil naquilo associado a Deus, e é muito fácil a gente se perder de Deus, substituindo a Ele
a gente se perder de Deus e de alguma maneira ver a nossa alma congelar, a nossa vida petrificar e o prejuízo se instaurar sobre as nossas vidas. Qual é o processo para que a indiferença nasça? E aí eu quero te chamar a atenção, é um alerta para você. Algumas luzes amarelas piscando que você está a caminho da indiferença, para que você identifique e mude o seu curso, e possivelmente isso esteja acontecendo agora. Então veja, à luz do nosso texto, o que aconteceu aqui. Em primeiro lugar, o verso número 1 de Mateus capítulo 15 nos diz que os fariseus viajaram, se deslocaram de Jerusalém até ali onde estava Jesus, em Genezaré, para questionarem ou para estarem com ele e pegar a ele em alguma falha. Se você olha no mapa, você vê que da onde eles estavam em Jerusalém até aonde Jesus estava ali no seu ministério operando, você tem alguma coisa em torno de 188 quilômetros. Os caras andaram 200 quilômetros para atentar para detalhes, para olhar rituais e para observar falhas cerimoniais. Jesus não lavava as mãos, os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, não como ato de higiene, mas como ato cerimonial. Quando você estuda o Midrash, quando você olha a tradição dos judeus, tinha um procedimento para lavar as mãos. A água tinha que escorrer pela ponta dos dedos, descer pelo punho, escorrer pelo cotovelo, tinha um número de vezes na parte superior, inferior, todo o procedimento para lavar as mãos. Quando você está perdendo a sensibilidade, quando você está tornando-se indiferente, quando as coisas são mais importantes do que as pessoas. Quando o olhar está concentrado no ritual, está concentrado no patrimônio, no ativo fixo, no tradicionalismo, quando o olhar nas coisas é mais focado do que nas pessoas. Esse é um ponto onde a indiferença começa a brotar. Como é que você está em relação a isso? Você olha para pessoas? Vale a pena lembrar também da fala do Bertolt Brecht, dizendo que primeiro eram os comunistas, levaram os comunistas. Eu não me importei, eu não sou comunista. Depois vieram e levaram os ativistas, e eu também não me importei, não sou ativista. Levaram as mulheres e, parafraseando Brecht, levaram os homossexuais. Não tem problema nenhum, eu não sou homossexuais. Levaram finalmente os padres. Eu não sou religioso, não tem problema. Por fim, vieram e me levaram. E era tarde demais. Quando nós não nos importamos com pessoas, estamos a caminho da indiferença. E estamos entrando neste curso tão ruim que traz tantos prejuízos. Cuidado para você que está preocupado com aquilo que você tem, que está preocupado com aquilo que você adquiriu e de alguma maneira, até mesmo no ambiente religioso, está olhando mais para as circunstâncias, mais para o ritual, para a liturgia, do que para o indivíduo. A indiferença pode estar entrando no seu coração. Se em primeiro lugar é olhar para as coisas, em segundo lugar está esta condição egoísta de buscar o bem-estar pessoal e, por que não, dar uma torcidinha na palavra de Deus para te favorecer. Quando nós vemos aqui no versículo 3 e versículo 4, Jesus confronta os fariseus dizendo assim: olha, por que vocês colocam a tradição de vocês acima da palavra e da vontade de Deus? E Jesus ainda exemplifica falando de um expediente que eles se valiam, denominado Corban. Esse expediente era o seguinte, era uma malandragem incrível. Eles pegavam e tinham responsabilidade de manter seus pais na velhice, de ajudar os seus familiares, que seria inclusive uma honra fazer isso, mas diferente disso, eles pegavam um valor e davam de oferta no templo.
E aquela oferta no templo fazia com que eles estivessem isentos de ajudar em casa. Olha, o que eu diz, inclusive, o versículo número 5, o que eu já dei a minha oferta para o Senhor, então eu estou isento de ajudar o meu pai. Olha só, o cara torce a religião, torce a experiência espiritual para levar vantagem, para amortizar aí os seus custos. Que feio, que vergonha quem usa a religião para os interesses pessoais. Que feio, que vergonha quem encontra desculpa nas coisas divinas, nas coisas do plano espiritual, para estar isento das suas responsabilidades sociais, das suas responsabilidades diante da comunidade, diante do seu próximo. E aí nós temos então esta segunda dica quando a sensibilidade está sendo perdida e quando a indiferença está entrando no seu coração. Quando você quer levar vantagem, quando você usa para o seu benefício, aí eu falo com os músicos que tocam em igreja, querem levar uma graninha, né? Falo com pastores que vendem Bíblia de R$900 e ficam extorquindo o dinheiro do povo. Falo com gente que está usando de Deus para ter o seu conforto, ter o seu jatinho, o seu bem-estar. Gente que perdeu a sensibilidade, gente que está indiferente às pessoas, que pagará um preço muito alto por causa disso. Isso acontece em escala maior e também em escala menor. Então, por favor, não perca de maneira alguma o seu referencial de socorro, de ajuda às pessoas. De maneira nenhuma use a religião, a igreja como desculpa para deixar de fazer. Aquele que está com Deus e aquele que tem em si o amor de Deus, levado a uma condição de ser gente de verdade, como gente tem que ser, nas palavras de Dietrich Bonhoeffer, gente em toda a sua potencialidade humana, ele faz a sua obrigação religiosa e também cumpre seu papel social e tem a alegria de acumular, de naquelas palavras de Jesus, apanhar numa face e oferecer a outra, de pedirem a capa e ele dar também a túnica. Essa é a espiritualidade verdadeira e aquela que tem frutos e aquela que evita os prejuízos que estes fariseus, que foram queimados por Jesus, tiveram. E que muita gente entra na condição de fariseu hoje porque não atentou para os pequenos sinais. E olha, deixe-me dizer uma coisa para você com toda a propriedade. Jesus não teve problema com prostitutas, não teve problema com beberrões e com pecadores. Jesus bateu forte nos religiosos. Pecadores inveterados têm uma chance, porque podem se arrepender. Religiosos acham que estão certos. E isso sempre é um perigo. Cuidado. Cuidado com a sua vida. Permita-se ser guiado, dirigido por Jesus. Em terceiro e último lugar, está aqui no versículo número 11, Jesus fala para eles e deixa claro no contexto que olhar para as coisas mais do que para pessoas traz um prejuízo e cria gente indiferente, portanto, gente antagônica, gente contrária a Deus, gente que quer usar a lei para o seu próprio benefício, quer usar a religião para os outros. As pessoas tinham que estar aqui para ouvir essa palavra do pastor e não usam para si. É gente que perdeu a sensibilidade. Em terceiro e último lugar, perde a sensibilidade quem deixa de identificar o seu potencial contaminador, sua condição de vetor, de elemento transmissor da maldade, da doença, gente que contamina. Jesus está falando para eles assim, ó, fique esperto, porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai dele. Ou seja, vocês estão tão preocupados em ser contaminados, mas a preocupação de vocês deveria ser, ou deveria estar no fato do seu potencial contaminador. E você pode contaminar as pessoas. A Bíblia diz que dos nossos lábios devem sair palavras doces, palavras temperadas com sal, pro fim proveitoso.
A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é agradável, se algum louvor, alguma virtude, isso deve ocupar a nossa mente. E quando ocupa a nossa mente, desce para o nosso coração e a boca fala o que do coração está cheio. A Bíblia fala que nós temos que ter palavras de ânimo, de elogio, de encorajamento, críticas, fofocas, negativismo, amargura, sentimentos menores, expressões que depõem contra a pessoa, que tiram o ânimo, que desanimam, que tem um aspecto de amargura, de negativismo, de inveja. São falas que contaminam, e não estou falando nem de espírito, nada disso, estou falando na nossa psique, no nosso lidar com a vida. Nada pior do que uma pessoa negativa, uma pessoa para baixo. Então, preste atenção. De repente você está tão preocupado com o que vai entrar, com que... Não se preocupa não em se contaminar. Preocupe-se em ser um contaminador. Sabe quando a Bíblia fala assim, ó, bem-aventurado os que choram, quando Jesus diz isso em Mateus capítulo 6, ele fala sobre a perspectiva, sobre a possibilidade daquele que não ser o que chora, ser aquele que faz chorar. O que faz chorar é um desgraçado. Feliz é o que chora. É melhor chorar do que fazer chorar. E aqui é a mesma coisa. É melhor alguma coisa entrar no nosso organismo e nos dar febre, nos dar algum tipo de mal-estar, algum tipo de diarreia. É melhor alguma coisa ruim entrar em nós do que alguma coisa ruim sair de nós e nós perdermos o controle, não sabermos para onde vai essa nossa fala negativa e que efeito vai causar sobre uma vida. Portanto, fica aí para você essa meditação deste dia, para você pensar e refletir. Será que eu estou me tornando alguém indiferente? Será que eu sou o referencial? Será que eu estou pensando apenas no meu bem-estar? Estou apenas preocupado com a minha condição? Será que eu estou fazendo a vida de alguém melhor, cumprindo o meu papel de glorificar a Deus e abençoar pessoas? Você pode fazer isso. Pode viver essa experiência e pode ser enriquecido por essa condição. Para tanto, você não pode perder a sensibilidade. Nunca custa lembrar da fala do Dr. Martin Luther King Jr. O que causa espanto não é o barulho dos maus, mas a indiferença dos bons. Não deixe a sua alma ser consumida, não deixe você perder o melhor da vida. Não seja indiferente, porque você é um instrumento nas mãos de Deus e pode mudar a vida de pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Robson René, pastor da Igreja Batista em Arthur Alvim. Espero encontrar você em breve. Deus abençoe.